Tem pessoas que não sabem, não entenderam até hoje o propósito da vinda de Jesus, irmãos. E olha só, eu já vou entrar aqui na mensagem para não perder muito tempo. Abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 9, por gentileza. Isaías, nome de Jesus, capítulo 9. E essa palavra vai falar ao seu coração grandiosamente. Abram aí, para a glória de Deus, Isaías capítulo 9. Por que Isaías? Porque hoje eu vou falar um pouquinho do nascimento, a morte de Jesus, e no domingo, se Deus nos permitir, nós vamos falar da ressurreição de Jesus, amém? Que é a parte muito importante. Agora entenda bem, se você não entender o propósito, por que Jesus veio a essa terra, por que Jesus morreu, por que teve todo esse sacrifício. Uma vez eu estava numa rádio, falando numa sexta-feira santa como essa, e eu pregando ali, falando da morte de Jesus, e eu lembro que a pessoa que estava na rádio falou assim, o cidadão que fica ali, sonoplasta, não sei o que é ali, terminei ali, ele falou, pastor, por que tanto sofrimento assim? Por que Jesus fez tudo isso? Eu olhei para ele e falei, por causa de você. Ele estatalou um olho assim, falou, por causa de mim? Eu falei, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós, pecadores. Por quê? Porque Jesus não tinha o quê? Pecado nenhum. Irmãos, deixa eu falar algo importante aqui para vocês. Qualquer pessoa que um dia querer pregar, você estiver ouvindo uma pregação, e essa pessoa deixar Jesus de lado, e querer trazer qualquer outro tipo de entendimento, não dá crédito a esse tipo de pregação não. Vou até falar aqui, qualquer igreja, que se diz ser igreja, que não prega Jesus, deixa de lado. Isso aí não vai te ajudar, porque o próprio Jesus falou, lá em João 14,6, o que Jesus falou? Eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. Ninguém chega até Deus, ninguém vai ao Pai, a não ser através do quê? E aí chega às vezes a pessoa querendo falar que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. O único caminho que leva a Deus é quem? É Jesus. Quem não estiver nesse caminho, infelizmente está mal. Aí às vezes a pessoa questiona, mas por que esses crentes querem que eu aceite Jesus? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro. Parece simples, mas isso aqui é muito poderoso. Olha o que Isaías falou, aqui em Isaías capítulo 9, versículo 6. Pega aí por gentileza, o pessoal que acompanha de casa, pode abrir a sua Bíblia também, que Deus vai falar ao seu coração. Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe do quê? Da paz. Olha aqui para o pastor Isaías, ele foi considerado o profeta messiânico. Por quê? Porque foi o profeta que mais falou de Jesus. E essas palavras de Isaías, isso aqui foi mais de 700 antes, de acontecer, aproximadamente quase 800 anos antes de acontecer, Isaías estava o quê? Profetizando a vinda de Jesus. Quer ver uma outra profecia de Isaías? Deixa aqui o 9, vai lá em Isaías 53. Pastor, esse aqui eu conheço, mas hoje você vai conhecer de uma forma diferente, amém? Um entendimento diferente, uma revelação para você. Isaías 53, isso aqui é importante nós pegarmos, ainda mais num dia como esse, tão importante. Isaías 53, mais uma profecia de Isaías sobre Jesus. Olha só, 53, versículo 1, tá? Nós vamos andar um pouquinho na Bíblia hoje, por isso que eu quero que os irmãos sejam rápidos hoje, para nós ganharmos tempo ali, tá bom? Nós vamos andar um pouco na Bíblia. Olha só, versículo 1. Quem deu crédito a nosso quê?
Isso aqui é profundo, irmãos. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Olha só. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza o que? Víamos, para que desejássemos, e era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um dia de quem os homens escondiam o rosto, e era desprezado, e não fizemos dele caso que algum. Ali Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus, e aqui ele já está falando do que, irmãos? Cri, cri, cri. Ele está falando do quê? Da morte de Jesus. Ele já começa falando quem deu crédito à nossa o quê? Nossa pregação. Irmãos, vocês percebem que Jesus está sendo pregado quase no mundo inteiro hoje? Alguém já sabia disso? Hoje, através do Show da Fé, o missionário, irmãos, são quase 200 nações, falta um pouquinho para chegar em 200 nações, aonde está chegando o Evangelho. Não é o Evangelho renovado pelos coach, pelos apologéticos, é o Evangelho que eu sempre tenho falado, aquele Evangelho feijão com arroz, aquilo que você, todo dia, por mais que você acha simples, mas você precisa, sim ou não? Tem que ter. Ou seja, o que significa isso? Eu sempre dou o exemplo do missionário, há mais de 40 anos, pregando. Se você tem a nossa TV, tem aqueles programas antigos, que passa lá o Show da Fé, desde 1997, o mesmo missionário R.R. Soares, com aquela mesma palavra, e Deus abençoando. Se amanhã o missionário está amarrado, ele chegar lá diferente, não sei, olha pessoal, mudei aqui, hoje eu vou trazer um evangelho renovado, e o missionário perdeu o juízo, está amarrado, ele não vai fazer isso. Toda vez ali ele entra aquele evangelho puro, nada de ficar incrementando coisas, não, é um coach, não, é missionário, é o pastor que prega, que leva Jesus. A palavra ali, como diz, nua e crua, a palavra de Deus com a revelação de Deus. Não adianta eu falar, mas as coisas mudaram, o mundo mudou, e daí? Passe os céus, a terra, mas a palavra de Deus não. Mas nunca se esqueça, o povo muda, as pessoas mudam, mas a palavra de Deus não muda. Às vezes a pessoa começa, aceita Jesus, mas passa um tempo, aí ela não permanece, ela sai, e Jesus continua ali, na posição dele. Aí depois a pessoa volta, e Jesus recebe de braços abertos, e assim a pessoa vai, como se diz, vai vivendo. Mas Jesus não muda, Deus não muda, a palavra não muda. Aí voltando aqui para o entendimento, irmãos, hoje a palavra é pregada. Mas aí eu te pergunto, quem está dando crédito à pregação de Jesus? Aqui ele falou praticamente de todo o ministério de Jesus, o que Jesus pregou, até onde ele foi parar, aonde? Na cruz. E a mesma coisa, Jesus passou por vários locais, Jesus falava, se revelava que ele veio do Pai, e o que eles falavam de Jesus? Esse aí, os fariseus lá, por isso que esse negócio de religião, essas coisas, irmãos, eu corto volta desse negócio. Um dia, até os obreiros estavam evangelizando, e aí alguém, eu não sei que povo aí, que sei lá quem que é, entregou um negócio, pegou o panfleto, olhou assim, fez pouco caso e falou assim, eu nem lembro a passagem, que eu nem perco meu tempo com essas coisas, falou, fala para o seu pastor ler isso aqui, era uma passagem da lei lá, e a irmãzinha, coitada, inocente, veio falar comigo, estava começando, falou, pastor, eu fui evangelizar e essa pessoa mandou o senhor ler isso aqui. Eu falei, o que a senhora falou? Não, eu fiquei quieto. Falei, por que a senhora não falou? Lê para mim aí o que é então, Falei, irmão, não vou nem ler o que essa pessoa mandou aí, Irmãos, a pessoa não quer saber de Jesus. Se ela quisesse saber de Jesus, ela falava, olha que maravilha, Mas quando você leva Jesus para uma pessoa, ela quer te apresentar outra coisa que não é Jesus, está errado.
Você vem falar de Jesus, uma coisa tão maravilhosa, a pessoa vem falar de outra coisa, de uma religião, de um dia. Irmãos, sai fora. Jesus é o caminho, a verdade, o quê? É a vida. A pessoa está pegando todo o nascimento, o sacrifício de Jesus, o ministério dele está chutando. Não está dando valor nenhum. Por isso que eu falo, tem gente que não sabe, não entendeu ainda o que Jesus veio fazer nessa terra. Tem uns que acham que Jesus veio passear. Não, Jesus foi um sábio que passou por essa terra. Bobinho, bobinha, a pessoa que pensa desse jeito. Olha só. Olha o propósito, e Jesus falou, pregou, e muitos não deram o quê? Não deram crédito. Hoje está a mesma coisa, tem muitas pessoas que não estão dando crédito à palavra de quem? De Deus. Por quê? Porque o mundo está atrativo, o mundo está colorido, o mundo está iluminado. A cada dia que passa, o mundo quer mostrar para nós que tudo é bonito, que tudo é perfeito, tudo é iluminado. Olha que maravilha, tudo é tecnologia, tudo na palma da mão. E as pessoas estão, não às vezes por maldade, por incredulidade, mas por distração. Está deixando de dar crédito à palavra de quem? De Deus. Irmãos, isso é sério. Porque muitas pessoas foram acreditar que ele realmente era Deus, já nós vamos chegar nessa parte, depois que ele morreu. Tem muita gente, agora eu vou acreditar que isso é verdade. Tarde demais. Quer ver? Só para não ficar só na minha palavra, então aqui Isaías profetizou. Deixa aí o Isaías 53, vai lá em Mateus capítulo 1, só avançar um pouco aí, não muito, do Velho Testamento, você vai lá para o Novo Testamento, Mateus capítulo 1, ali ele profetizou e aqui aconteceu, para não ficar só na profecia, aqui nós entendemos claramente que Jesus nasceu. Acharam aí, irmãos? Mateus capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 19, quem está entendendo até aqui, diga amém. Aí, umas 10 pessoas. Até o final do culto, todo mundo vai entender. Amém? Não, pastor, eu não falei amém, mas eu estou entendendo. Então, glória a Deus. Irmãos, você tem que entender, tá? Você precisa entender a palavra. Por quê? Porque quando Jesus, um tempo, Jesus contou uma parábola, aquela famosa parábola do semeador, lembra? Jesus contou uma parábola, virou as costas e saiu. Alguns dos seus discípulos correram atrás de Jesus. Jesus contou a história, um semeador saiu a semear e a semente caiu à beira do caminho, contou toda a parábola e virou as costas e saiu. E lá diz, aqui mesmo em Mateus, depois você pega lá, acho que é o capítulo 13, E alguns correram atrás de Jesus, alguns discípulos, não era só os 12, tinha outros discípulos. Falou, mestre, o que significa essa palavra? O que o Senhor quis dizer? Aí Jesus sentou e revelou para eles o que ele tinha falado. Ali Jesus, com uma história, já conseguiu separar aqueles que realmente queriam saber da palavra de Deus e aqueles que não queriam nada com nada. Aí aqueles que queriam entender, sentaram, Jesus falou, olha, essa terra é o coração, isso aqui, a semente é a palavra, o inimigo, o pássaro aqui é o inimigo que come a palavra do coração da pessoa. Sabe como que eles ficaram? Agora eu entendi. E aqueles que ouviram a parábola do semeador, foram para casa, chegaram em casa e falaram, hoje um homem contou uma história bem legal, que um semeador saiu a semear, mas não passou disso. Viu como você precisa da revelação de Deus? A palavra, a letra, eu creio que você até já conhece. Eu já conheço, já li. Agora, a revelação de Deus. E os outros foram para a sua casa, aqueles discípulos, com a história da parábola e a revelação. O que significava aquilo que Jesus falou. Isso aqui é importante. Leu, olha, eu entendi a letra. Deus, o que o Senhor quer falar comigo? Eu vou sentar aqui, eu vou ficar aqui, eu quero que o Senhor revela para mim, na palavra, o que significa isso. E Deus vai revelar para você. Amém? Olha só o Mateus capítulo 1, versículo 19. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher,
porque o que nela está gerado é do Espírito que... Irmãos, Maria só existiu uma, tá? Que foi gerada pelo Espírito Santo. O pastor Jaime até comentou esses dias, não existe mais isso, tá, irmãos? Só teve essa aqui, tá bom? Essa situação aqui. José, quando ficou sabendo, queria deixá-lo, né? Ficou feio para eles, vamos dizer assim. Mas aí o Espírito Santo, o anjo, foi lá e explicou para José. Aí o 21, ó. E ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de quê? De Jesus. Porque ele salvará o quê? O seu povo dos seus pecados. Você conseguiu entender? Tem gente que não, parece que não... Irmãos, infelizmente, a pessoa que não entende ainda por que Jesus veio. Olha aqui, na simplicidade já tem uma revelação para nós. Porque ele salvará o seu... Então, salvação está onde, irmãos? Na Igreja da Graça. Oh, obrigado, irmãos. Salvação está na igreja X. Não importa a igreja. Se prega Jesus, ali tem o quê? Tem salvação. Se não prega Jesus, tem enrolação. Só isso. Ai, pastor, isso é sério. Seríssimo, irmãos. Nós não temos que perder tempo. Jesus morreu nessa terra para salvar a sua família. Aí você vai ficar perdendo tempo, às vezes alguém até na internet falando asneira, e Jesus ali, ó, com um propósito grande de salvação para a sua casa, para a sua família, para os seus entes queridos. Ô Jesus, salva a minha casa, o Senhor morreu para salvar, o Senhor não morreu para ficar um monte de hipócrita lá, desça daí Jesus, esses daí não tem juízo. O propósito, eu tenho que entender o propósito de Jesus. Por que Jesus nasceu aqui? Por que Jesus morreu? Para trazer salvação para mim, primeiramente, para minha casa, porque eu sou povo de Deus, amém? Continuando, ó, 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, acabamos de ler lá em Isaías, tá? A profecia aqui se cumpriu. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus o quê? Deus conosco. Lembra que nós lemos lá em Isaías? Tudo o quê? Tudo se cumpriu, irmãos. Hoje nós não estamos aqui para falar somente do nascimento, mas eu tenho que falar um pouquinho do nascimento de Jesus, e o importante, a morte de Jesus, e domingo, a ressurreição de Jesus, porque para uns entenderam que Jesus morreu, mas não entenderam ainda que Jesus ressuscitou. Outros até entenderam, olha, realmente Jesus morreu por mim, mas esquece da parte principal, que Jesus ressuscitou. Tem uns que estão deixando Jesus ainda morto na sua vida, está procurando Jesus entre os mortos, e Jesus está o quê? Como dizia um cidadão, vivinho da Silva. Jesus está vivo. Quer ver? Deixa aí o Mateus, vai lá em Romanos. Romanos capítulo 5. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu estava meditando nesse versículo ali. Sabe quando você ouve umas coisas e aí você fica assim meio... Fala, Jesus dos crentes, aí você pega uma palavra como essa, tudo que você ouviu cai por terra e você descarta e continua firme com Jesus e acredita ainda mais que Jesus é poderoso. Acharam aí? Quem achou, diga amém. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Se algum dia, eu já falei para você, eu não me meto com essas coisas de debate, essas coisas, eu não perco meu tempo com isso, eu prego Jesus. Quem quer ouvir Jesus, ouve Jesus. Quem não quer ouvir Jesus, infelizmente, deixa eu ver se tem um versículo aqui. Está aqui, irmão, por isso que eu gosto da Igreja da Graça. Todo lugar que eu vou tem esse versículo aqui, ó. Marcos 16, 15, né? Ó. E disse-lhe, ide por todo mundo, pregai o quê? Só para os crentes. Para quem tem que pregar? Criatura. Criatura é uma pessoa que se converteu? Não. Ela é uma criatura de Deus. Uma vez eu estava na igreja, pastor, isso é ignorância. Não, né? Mas uma vez uma pessoa entrou na igreja, eu falei na paz. Chegou para mim e falou, ô irmão. Eu falei, mas
Eu olhei e falei, primeiro, você não é irmão de sangue meu, né, para me chamar de irmão. Depois eu falei, você segue a Jesus? Eu falei, não. Eu falei, então, nós não somos irmãos ainda. Eu sou irmão de Jesus, né? Vamos colocar assim, por isso que nós falamos de irmão. Mas quer dizer que eu não sou filho de Deus? Eu falei, você é uma criatura de Deus. Você precisa aceitar o mesmo Jesus que eu sirvo, aí nós vamos ser irmão na fé. Porque é irmão no quê? Na fé. Não é irmão, meu brother, irmão, camarada. É irmão no quê? Na fé. Aí ele diz, quem crê e for batizado, pregar toda criatura. Aí aqui, quem crê e for batizado será o quê? E quem não crê, será o quê? Precisa eu condenar alguém? Precisa eu abrir a minha boca e falar, você vai queimar no mar do inferno? Não sei se tem mar lá, mas um mar de fogo, né? No mar de fogo não existe também, porque mar e fogo não tem nada a ver. Aí você vai queimar no fogo do inferno. Precisa eu falar isso? Mas a palavra o quê? A palavra faz. A palavra não é minha. Automaticamente, se eu preguei, falei de Jesus, se a pessoa crê, ela vai ser o quê? Vai ser salva. Agora, se ela não crê, não precisa eu jogar praga, não precisa eu falar, olha, Deus vai pesar a mão sobre você, não precisa fazer oração contrário. O que é isso, pastor? Não, é cada coisa que a gente ouve, que olha, tem que fechar os ouvidos, né? Não, pastor, é uma oração contrária que faz aí, que Deus pesa a mão. Isso é macumba, irmãos. Que negócio é esse? Não existe isso. A própria palavra faz o quê? Condena. Então, qual que é o nosso papel? Levar a palavra de quem? De Deus. A própria palavra, ela faz tudo na vida da pessoa. Se você leva a palavra para a sua família, um dia eu preguei uma mensagem, eu falei, olha, não tranquilizando assim de uma forma, eu falei, fique tranquilo. Por quê? Porque o seu familiar não se converteu ainda. Sabe por que ele não se converteu? Todo mundo ficou, é agora. Por que aquela pessoa não se converteu? Porque ainda ele não conseguiu fazer o quê? Crer. Só por isso. O dia que ele olhar para a palavra, o dia que você der uma palavra e ele crê, a vida dele muda. Assim como mudou a sua. Por isso que ele ainda não se converteu. Por isso que o nosso papel é levar o quê? A palavra de quem? De Deus. Não a nossa. A minha palavra não muda ninguém, a sua não muda. Não adianta, eu tenho que levar a palavra verdadeira. Vamos continuar aqui, senão o tempo passa, e o pastor já vai indo lá para a família já, e eu tenho que falar aqui de Jesus, amém? Deixa para quarta-feira. Olha o Romanos 5,1, diz assim, sendo, pois, justificados, pelo quê? Pela fé. Temos paz com quem? Irmão, isso aqui é maravilhoso. Vamos ler de novo? Vamos ler de novo? Sendo, pois, justificados pela fé. A própria Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Então, pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor o quê? Irmãos, é uma pregação de Paulo que mexe com a gente, é algo muito forte, o homem muito inspirado por Deus, ele falando isso aqui. Mas Paulo batia em Gálatas, em Coríntios, ele batia com a palavra, ele falava na lata. E tem uma passagem em Gálatas que ele já começou a pregação como? Acho que é Gálatas 3 ou é 5 que fala, insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem fez vocês desviarem de Jesus, da verdade, e voltar ao paganismo? Paulo já falava mesmo. Enfim, irmãos, preste atenção nesse versículo. Primeira coisa, tudo isso que eu falei aqui, esse versículo, é por intermédio da fé. Se alguém falar, mas eu não vejo Jesus, eu tenho que fazer uma imagem, porque a pessoa não consegue crer. Ela só consegue adorar Jesus se ela vê. Porque essa pessoa não tem uma crença em Jesus na palavra. Ela tem que ter alguma coisa, uma imagem para ela adorar. Isso aí Deus abomina. Porque é por meio do quê? Da fé.
você precisa crer que Jesus nasceu, olha a simplicidade, que Jesus nasceu, Jesus foi enviado por Deus nessa terra, nasceu, cresceu, fez grandes maravilhas, e lá no final, o que ele fez? Morreu, por mim e por você. É isso que você tem que crer, não é ficar vendo ali um Jesus pregado numa cruz, ai que triste, olha, mas que propósito teve esse? É triste? Sim, foi triste. Mas espera aí, eu alegro o meu coração, porque se ele não tivesse feito isso, eu estaria em maus lençóis. Sabe onde eu estaria? Sabe aonde você estaria? Na maldição da lei. Nós estaríamos até hoje na maldição da lei. Aí tem uns que pegam a lei e vai querer associar tudo o que está acontecendo no mundo, falando que Deus pesou a mão, que Deus está fazendo isso pela maldade do povo. Ué, irmãos, mas não tem só mal no mundo? Cadê os crentes? Cadê o povo de Deus? Não, isso aí pega a passagem lá de Juízes, e Deus castigou Israel, e hoje Deus está castigando Israel. Criatura, vai ler a Bíblia. Olha o que Jesus fez. Sendo, pois, justificados, nós merecíamos a justificação? Sim ou não? Ninguém merecia nada. Jesus olhou para a terra e falou, bando de pecador. Não conseguem, através da lei esse povo não vai chegar até mim, e não ia chegar mesmo. Aí Jesus pega lá do céu, Deus olha lá para aquele povo. No passado, se você olhar pela lei, irmãos, o que é a religião? Por que surgiu a religião? A religião, ela pega Deus, guarda isso aqui, vai te ajudar. A religião pega Deus e coloca dentro de uma caixa. Ela como se tivesse prendido Deus. No passado, Deus habitava na arca da aliança, nas tendas. É como se, vou entender aqui, hoje pegaram isso como a religião. E a religião coloca Deus dentro de um lugar onde ninguém tem acesso. Alguns privilegiados conseguem chegar até Deus. Isso é religião. Onde você tem que falar com alguém que confessa, que leva essa sua causa até Deus, falando de pecados. Balela. O que Deus fez? Deus falou, eu preciso me revelar a esse povo. Eu preciso fazer com que esse povo me veja. Até então Deus não tinha aparecido na terra. Eu preciso fazer com que esse povo veja quem eu sou. Eu não posso ficar preso dentro de uma caixa, dentro de uma tenda. Aí foi quando ele enviou, que nós estamos lendo aqui, enviou Jesus. Jesus falou várias vezes. Os fariseus, e aquele debate, nosso pai é Abraão, que Jesus nada. Jesus falou, olha, e cadê então, mostra esse pai que você tanto fala. O que Jesus falou? Quem conhece a mim, conhece a quem? O Pai. O que Jesus estava falando? Olha para mim, veja as minhas obras, olha o que eu estou fazendo. Essas obras são de quem? Mas eles queriam ver quem? Deus. E o próprio Jesus era quem? Consegue ver? Jesus veio, se revelou a nós. E por que esse entendimento, isso aqui? Deus, a religião pega Deus, prende numa caixa. Algumas pessoas têm acesso. Agora, a palavra Jesus é Jesus acessível a todos. Olha só a diferença. Deus revelado a todos nós através de quem? De Jesus. Hoje você pode clamar a Jesus. Hoje você pode chegar na sua casa, no banheiro, no quarto e ter acesso livre ao Pai através do nome de quem? De Jesus. Antigamente não era assim. Tinha o pecado, tinha que oferecer, fazer o holocausto, queimava, aquele cheiro subia, ia até Deus. Era uma burocracia danada para a pessoa se livrar dos pecados. Hoje não. 1 João 1,9 fala, se nós confessarmos os nossos erros, as nossas falhas, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça do pecado. Olha a simplicidade. Aí eu falo para você, como que tem pessoas que vai deixar uma simplicidade dessa, uma maravilha dessa, que é Jesus, para insistir na religião? Paulo falou, aqui eu não vou pegar, ele falou, ninguém será salvo pela lei. Ele pregando para os Gálatas, sabe o que ele falou para os Gálatas?
Vocês querem servir a lei? Vocês podem servir a lei, mas ninguém será salvo pela lei. Falando hoje aqui da nova aliança. Ou será que Deus fez todo esse sacrifício em vão, para nós chutarmos Jesus e continuar na lei? Você já parou para pensar nisso? Todo esse sacrifício que Deus fez enviando o seu Filho, para mim ficar achando que a lei vai me salvar? Irmãos, passou. Paulo falou, olha, aí sabe o que Paulo falou? Isso aqui tem muito a ver. Tem muitas pessoas que querem a lei, mas querem uma parte da lei, querem só um pedaço da lei, né? Só uma partezinha ali. Não, isso aqui, é só dia X e amém, o resto pode fazer tudo. Mas cadê as maldições da lei? Ninguém quer, né? Se roubar X tem que pagar tanto, se pecar tem que ser apedrejado. Isso aí ninguém prega, é engraçado. Ninguém quer seguir essa parte da lei, né? Pequei, me apedreja agora. Ninguém fala isso. Irmãos, por isso que eu falo, graça, favor não merecido. Pensa comigo, é como se tivesse uma coisa ali, vamos dizer assim, uma situação, um jeito de fazer, chega Deus e cria outro totalmente diferente, fácil, acessível a todos. Você vai continuar lá, atrasado? Claro que não, irmãos, eu não sou bobo. Entenda o sacrifício de Jesus. Olha o que Paulo falou, sendo pois justificado. Aí é onde que as pessoas não entendem. Aí vai lá a pessoa, pode ser o pior pecador, né? Tem uns que falam que o bandido que é bom é o bandido que está morto, mas a palavra não fala, o bandido que é bom é o bandido convertido, que se converte e aceita Jesus. Aí a pessoa não entende, fala, pagou, viveu a vida toda aí, pintou e bordou e agora está pagando uma de santinho. Não estou pagando uma de santinho não, você também não. Nós somos justificados pelo quê? Pelo nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo. Olha que profundo isso aqui, Vamos continuar no 2 aqui, Pelo qual também temos entrada pela fé. E esta graça na qual estamos o quê? Olha que coisa linda, irmãos. Nós estamos na graça de quem? E graça significa o quê? Favor, não? Aí num dia como esse, sexta-feira santa, é o dia que nós lembramos de Jesus, não que é hoje só que nós vamos lembrar, mas uma data como essa, né? Que chega a arrepio. Poxa, Jesus, o Senhor morreu por mim. E tem gente que tira a própria vida, acha que ele não... É o capeta que incomoda a mente da pessoa, faz a pessoa tirar a vida. Faz a pessoa ter um complexo de inferioridade, ela começa a achar que a vida dela não tem valor, que a vida dela não serve, que ela não serve para nada. Tem uns que falam besteira, para que eu nasci nesse mundo? Porque Jesus quis, senão você nem estaria aqui, você nem teria pisado o pé aqui nessa terra. Então tudo tem um propósito. Então tem um propósito. Às vezes a pessoa não descobriu o propósito para a sua vida ainda, mas tem um propósito. Tem um propósito para a vida dela. Os que não têm propósito não nasceram ainda, e nem vai nascer. Não é verdade? Agora, se nasceu, está aqui nesse mundo, Deus tem um propósito para a vida da pessoa. Aí vai lá e tira a vida. Satanás fala, você não vale nada, para quê? Olha aí, todo mundo olha para você, até falaram que você é feio, aquela coisa. E olha o preço que Jesus pagou. Olha o preço. Quem fala isso, será que tem coragem de morrer por essa pessoa? Poderia responder assim, já que eu não tenho tanto valor, Satanás, então morre por mim, que eu quero ver então. Né? Ninguém vai fazer isso, irmãos. Nem amigo tem coragem de morrer pelo outro. Eu dou um exemplo fácil para você entender. Está alguém correndo atrás do outro com uma faca, está amarrado, pastor, uma arma, aí você corre lá, para aí, o que foi? Não mata ele não, mata eu aqui. Alguém tem coragem de fazer isso? Pastor, eu vou correr, ligar para a polícia, esconder atrás de uma caixa, eu não quero nem saber. Hoje está diferente, né? Hoje quando vê uma coisa assim, uma briga, não é o meu celular, mas já faz o quê? Eu vou filmar, que eu vou colocar lá, bem na hora da morte. Infelizmente está assim, mas deixa para lá. Né? Mas ninguém vai ter coragem de entrar na frente. Eu vou mais além, às vezes nem pai, irmãos. Olha só que coisa séria. Mas Jesus foi lá e nem conhecia eu, nem conhecia você. Eu não tinha nascido ainda, você também não. Mas todos que já vão nascendo na graça de quem? Pastor, meu filho nasceu na graça de Jesus. Nasceu na nova aliança. Ele é um vencedor, porque ele já teve esse privilégio. Nós não vimos, né, esse momento como alguns viram ali, ao vivo e a cores, mas nós já nascemos na graça de quem? De Jesus. É pela fé.
Olha o que diz aqui, ó, pela fé, esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de quem? De Deus. Vai no Romanos 8 aí, ó. Fala alguma coisa para nós. Romanos 8, 2. Já já nós vamos fazer a oração. Romanos capítulo 8, versículo 2 diz assim, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado do quê? Vamos ler de novo? Porque a lei, que lei que ele está falando? Ele está falando da nova lei. Que lei é essa, pastor? Qual que é o espírito de vida? Espírito aqui com letra maiúscula. Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do quê? Do pecado. Que lei é essa do pecado, pastor? Quando a pessoa pecava e não tinha acesso livre a Deus. Era uma burocracia para que os seus pecados fossem perdoados. Hoje, qualquer cidadão, até esse que está na rua, às vezes usando droga, embriagado, se ele tomar uma posição, ouvir a palavra, crer, ele vai ser o quê? Ele vai ser salvo. Aí alguém vai olhar para ele depois e vai falar, mas como que isso acontece? Essa pessoa andava aí de qualquer jeito. Lá na minha igreja eu tenho uma irmã, que ela é conhecida aqui em Ji-Paraná, ela era moradora de rua. A situação dela, muitos aqui já devem ter, quem é antigo aqui na cidade, conhece ela, o testemunho dela você chora, né? Irmãos, ela até na época que ela se converteu, era na época do pastor Evandro que batizou ela, uns 4, 5 anos atrás já. Ela está firme com Jesus. E ela falou, pastor, olha, hoje eu passo, minhas amigas, nos bar que eu andava, e hoje eu estou irreconhecível. Eles olham para mim e falam, mas fulana de tal, não vou falar o nome dela aqui, fulana de tal, é você mesmo. Ela ali com um semblante. Irmãos, olha, eu não tive coragem nem de ver a foto dela, quando ela andava na rua aí, mexendo com droga, essa usuária de droga. Mas, irmão, acaba com a pessoa. Hoje, a situação da pessoa, aí você, sabe o que você vê no semblante da pessoa? Você vê Jesus, irmãos. Você vê Jesus. Você vê mudança. Você vê renúncia. Você vê salvação. Você vê libertação. Você vê tudo na vida da pessoa. Por quê? Porque um dia, não sei quem pregou para ela, ela entrou na igreja, ouviu isso aqui, ó, palavra de Deus. Quem crê, alguém foi, pregou o quê? Pregou o evangelho, não pregou outra coisa, não inventou moda, pregou a criatura que era ela. O que ela fez? Ela ouviu aquela palavra, creu, e ali dentro dela começou o quê? A mudança. E a mudança foi maravilhosa. Hoje a pessoa, e agora está pagando uma de crente? Não, está pagando uma de liberta, justificada. Jesus pegou ela daquele charco de lodo, aquele mundo tenebroso, terrível, que é a pessoa que está nessa situação. Jesus falou, vem cá, pegou ela, tirou, foi justificada. Jesus não ficou lá justificando as pessoas, não, Jesus pegou ela, colocou aqui, falou, a partir de hoje não tem nada na sua vida mais. Mas acabou, você foi justificado. Eis que o passado seu aqui, ó, daqui para cá, eu vou passar uma borracha, acabou. O seu negócio agora é comigo. Daqui para frente eu estou escrevendo a sua nova história. Olha que coisa bonita. Agora daqui para frente se cuida. Porque agora eu estou escrevendo. Agora eu estou anotando tudo. Lembra daquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério? Alguém lembra? Passagem na Bíblia. O que a lei queria fazer com aquela mulher? É o que o mundo quer fazer. Quando a pessoa peca, quando a pessoa erra. Estuprou, pastor, leva para a cadeia, tem que pagar com a mesma moeda. Essa é a lei, irmãos. Eu já vi até uma barbaridade no ano de 2000 e não sei quanto, quando teve uma situação de um jogador, que eu não vou falar o nome do time, que é Flamengo, né? Teve um fato que aconteceu, um jogador foi preso, tem uns que já estão voltando no passado, nada contra o time, tá? Até torço para o Flamengo às vezes, quando meu time não está jogando, né? Qual que é o time do seu? Meu time é o daqui de Ji-Paraná, tá? É o meu time. Enfim, teve aquela situação, irmãos, teve crentes, irmãos. Esse negócio de rede social é complicado, nós temos que vigiar, por isso que nós temos que fazer o ID nas redes sociais também. Não posso ser crente na igreja, pregar para as pessoas, mas na rede social eu sou o capeta. Não, irmãos, está amarrado isso. Eu tenho que ser de Deus em todo lugar.
pessoas, pega esse miserável, faz a mesma coisa que ele fez com ela, queima esse maldito. Irmão, coisa brava, irmãos. Sabe por que isso aconteceu? Está aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Podia ler tudo, né? Mas olha só. O versículo 4 aqui, ó. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que nós andamos segundo a carne. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí o 5. Porque os que são segundo a carne, inclinam para onde? As coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam para as coisas do quê? O que tem que falar quando a pessoa faz isso? Para matar ele também? Eu vou estar inclinando para quê? Para a minha carne. Pastor, mas a vontade é essa. Mas não é a vontade de Deus. Eu não ando pela minha vontade. Eu ando pela vontade do quê? Pastor, mas é porque não foi seu filho. Fazer o quê? É coisa séria, irmãos. A justificação. Às vezes a pessoa quer o perdão para ela, foi justificada, mas não quer para o outro. Aí um cidadão como esse, não sei nem se está preso até hoje, lá na cadeia, o que mais tem é gente pregando o evangelho, televisão, liga lá, o missionário está lá, estou seguindo a Jesus Cristo. Ele ouve, entende, faz o quê? Crê, se batiza lá no presídio, aceita Jesus, sai de lá, cumpre a sua pena, que vai ter que cumprir, né, pagar a lei do homem, morre, vai para o céu, e aquele crente que estava, tem que matar, tem que pagar, vai para o inferno. Olha que história. Consegue entender? Somente Jesus é que faz o quê? Essa justificação, irmãos. Não temos que condenar ninguém, a própria palavra condena. Leva a palavra que a pessoa vai entender. Vai entender. Quer ver? Vai lá em Mateus capítulo 27, para terminar. Eu acho que eu nem anotei aqui isso aqui. Não anotei não, mas eu acho aqui. Mateus capítulo 27. É isso mesmo? Aí nós já vamos fazer a oração. Quem está entendendo, diga amém. Esse é o Jesus que eu estou apresentando para você da Bíblia. É o Jesus aqui, que faz milagre, que cura, que abençoa a nossa vida. Qual que é o nosso papel? Seguir Ele. O que o missionário está cantando há mais de quase 50 anos? Qual que é a musiquinha do missionário? Estou seguindo a quem? A Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Deixa eu pregar que é melhor, né? Mas é sempre seguindo o quê? Jesus. Agora, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Será que o missionário não teve decepção já na vida, irmãos? Nesses quase 50 anos de ministério? E ele deixou de seguir a Jesus? E por que eu vou, eu considerado por missionário, coitado, eu vou nascer ainda, né, com 10 anos de ministério, ele com 50, sou filho dele, né, do ministério da graça, e agora eu com uma coisinha ou outra, eu vou falar, quer saber? Não quero mais saber de Jesus. Olha o exemplo que nós temos, irmãos, olha a liderança que nós temos, homem de Deus, íntegro, reto, está ali, quantas coisas o missionário já passou, que ninguém nem vai ficar sabendo, quantas traições, quantas coisas, e ele está ali, seguindo a Jesus. Por que às vezes, qualquer coisinha, não, nós temos exemplos aí, de homens de Deus, que nós temos que seguir, amém? Olha só, Mateus 27, deixa eu pegar aqui o versículo certo, eu não tinha anotado isso aqui. Aqui já é a parte que Jesus estava crucificado, eu preciso falar isso aqui para você, já na cruz, versículo 40, Mateus 27, 40, tá? Vou ler aqui um pouco rápido, porque meu tempo ali já foi para nós fazermos a oração. Diz assim, 40, e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas, anciões e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Olha que coisa séria. Confiou em Deus, livre-se agora, se o ama, porque disse sou filho de Deus, e o mesmo
lhe lançaram também em rosto os sacerdotes que com ele estavam crucificados, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, e até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactame. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: este chama por Elias. Olha só o que o povo estava entendendo. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedou em vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-los. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Aqui, literalmente, ele morreu, se desligou de Deus. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Olha que sério isso aqui, 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram quê? Não sabemos quem foi, se foi Abraão, se foi Isaac, se foi Jacó, mas diz que muitos sepulcros foram o quê? Foram abertos. E olha o 53. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, no caso, depois que Jesus ressuscitou, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha só, para você entender. Mas por que eu peguei essa parte aqui, irmãos? Esse povo aqui, eles não entenderam e não sabiam o propósito da vinda de Jesus. O que eles falavam para Jesus? Desça-te daí. Se você é mesmo filho de Deus, prova para nós. Desça-te daí, salva-te a ti mesmo. Sabe o que eles estavam esperando de Jesus? Jesus naquela cruz, parece cena de filme, né? Jesus desse um grito e falava: eu não aguento mais. Pegava aqueles pregos, pá, quebrava aqui, pá, e descia lá e fogo queimava todo mundo. E isso aí, agora ele é Jesus mesmo, agora eu sei que ele é filho de Deus. E Deus lá de cima, e vai morrer todo mundo no inferno, porque não teve salvação, o plano foi abortado, Jesus não vai morrer, e todos vocês vão queimar no inferno. É ou não é assim? Mas Jesus fez o quê? Aguentou. Desce daí, fanfarrão, mostra para todo mundo. Jesus estava salvando a própria vida deles. E hoje, pastor, o que precisa fazer? Porque os que estavam falando, aceita Jesus, criatura. Aceita a palavra. Jesus não vai cobrar os pregos, não. Vai falar: vigia, hein? Os pregos lá doeram, hein? Na minha mão, hein? Jesus nem lança em rosto isso. Jesus não quer saber. Está relatado aqui para nós nunca esquecermos, para nós saber de onde nós saímos, de onde veio a nossa salvação. A nossa salvação vem da onde? Daqui, da cruz. Não tem outro jeito, não tem outra forma. A nossa salvação vem da cruz, da morte de quem? De Jesus.